Assunto um pouco mais sério, um pouco mais polêmico dessa vez, e eu vou começar com uma frase que é igualmente polêmica, que é: artistas devem usar IA. Mas calma, não surta com essa frase, porque se você vai surtar com essa frase, eu preciso dizer que eu pensava exatamente como você há coisa de 6 meses atrás. E de certa forma ainda penso, tá? Mas vamos colocar os pingos nos is, vamos entender o que eu estou dizendo de verdade aqui, antes de qualquer alarde. Primeiro eu queria fazer uma analogia. Bom, essa aqui é uma forma fácil de fazer fogo e você possui formas mais primitivas para fazer fogo. Você poderia, por exemplo, usar gravetos e pedras, ou nem precisa ir tão longe, uma pederneira, ou quem sabe até um fósforo. Mas esse aqui é bem fácil. É só isso aqui. Digamos que você vai preparar alguma coisa para comer, num acampamento, talvez. É menos digno ou faz sentido que você brigue porque ao invés de utilizar uma pederneira ou gravetos e pedras, você está utilizando isso para acender o seu fogo e fazer a sua comida? Eu acho que isso é uma discussão bem tosca na realidade, porque desde que você acenda e faça comida e consiga se alimentar à noite no acampamento, tá tudo certo. E bom, essa analogia é justamente para separar o que eu chamo de utilização de recurso para o que agora eu vou dizer que é de fato conteúdo. Então, quando eu digo que o artista ele deve usar IA, eu não estou dizendo que ele deve fazer arte com IA. Eu estou dizendo que basicamente ele precisa entender como a inteligência artificial funciona a partir de um recurso, de mais um recurso que ele pode utilizar no seu trabalho. A thumbnail desse vídeo, por exemplo, é feita por inteligência artificial. Eu basicamente pedi que a inteligência artificial me entregasse uma foto com as características que eu pedi, com as informações que eu ofereci, e ela entregou. Porque o meu foco aqui não é a thumbnail. O meu trabalho aqui não é a thumbnail, é o vídeo. E o vídeo não tem uma coisinha em A. Eu edito, eu gravo, aliás, eu gravo, edito, e mesmo as thumbnails eu edito, tá? Porque eu particularmente acho que a IA, mesmo com todas as informações que eu posso oferecer, ela não entrega aquilo que eu de fato quero, a estética que eu de fato pretendo. Mas o que eu quero dizer de fato é isso, desde que você não contamine o seu trabalho principal, o seu trabalho artístico, com uma construção artificial e que não é de fato sua ou de fato artística, aí é que tá o problema. Enquanto você souber utilizar como recurso, tudo bem. E eu acho que é um recurso válido. A gente não precisa continuar trabalhando as coisas na era da pedra. Outro exemplo muito claro que eu poderia dar é a música Circe, da soundtrack Circe que eu lancei. Essa soundtrack, ela foi totalmente feita por mim. E eu utilizei uma DAW, eu utilizei samples, e eu construí essa música ali dentro. Tudo isso já é tecnologia, tudo isso já é, vamos dizer assim, um primeiro vislumbre do que viria a ser inteligência artificial. As DAWs, os samples, eles existem há décadas e os produtores utilizam eles há décadas. E tá tudo bem, faz parte do processo criativo, faz parte do processo de produção, porque a magia da música não está na utilização daquelas coisas, está em como você vai utilizá-las. E isso a inteligência artificial não te oferece. Sim, existem inteligências artificiais de música que fazem uma música do zero, ela completamente pronta, você só coloca a ideia lá, às vezes nem letra você precisa colocar, mas cá entre nós, dá para perceber perfeitamente quando é uma música de inteligência artificial e quando é uma pessoa construindo uma música. Então, de um lado você tem pessoas responsáveis, artistas responsáveis que sabem os limites de como elas vão utilizar a inteligência artificial, e do outro você tem gente preguiçosa que está tentando fazer dinheiro com inteligência artificial. Cabe a cada um entender essas diferenças. E depois a gente também precisa ser justo e entender como o mercado artístico funciona principalmente no Brasil. Não é fácil ser artista no Brasil, não é barato. Você muito provavelmente vai gastar muito antes de começar a ter retorno, antes de pegar um centavinho que seja. Se você for músico, você vai gastar com instrumento, você vai gastar com viagem, você vai gastar com propaganda, você vai gastar com marketing, você vai gastar com produção, você vai gastar com estúdio. Isso custa. Isso custa muito. Enfim, e desconsiderar todo esse gasto e todo esse tempo investido, e tempo é dinheiro, para simplesmente condenar que pessoas utilizam inteligência artificial de qualquer forma, às vezes em um título, às vezes em uma foto, às vezes em uma thumbnail, às vezes em um pequeno áudio dentro de um filme ou dentro de um vídeo, soa quase covarde. Esse é o ponto. Identifique quem está fazendo inteligência artificial.
de hobby e de trabalho e quem está usando como recurso. Porque usar como recurso é válido. Porque é um recurso que, assim como tantas coisas que tiveram durante a história da música ou a história do cinema, é uma inovação. Hoje você tem câmeras IMAX. Há 50 anos você não tinha. Hoje você tem guitarra elétrica. Há 90 anos você não tinha. E nada disso se tornou indigno de ser utilizado. E por fim, eu nem acho que a inteligência artificial vá substituir ou é um problema que a gente precisa controlar de maneira tão estrita e que não sei, porque eu acho que eu particularmente ainda consigo é, ver e identificar muito facilmente a diferença entre um trabalho feito por inteligência artificial e um trabalho humano, seja na música, seja no cinema, seja até na escrita. Né? Eu acho que quando você trabalha com essas coisas, você tem um pouco mais de facilidade, mas mesmo o público casual pode fazer isso, sabe? Eu acho que a gente não tá nem perto, mas nem perto de presenciar a inteligência artificial fazendo coisas no melhor nível humano possível. Esse é um medo, é um temor que eu vejo muito artista tendo, do tipo, eles vão substituir, eles vão fazer tão bem quanto. Não, não vão, cara, não vão, não vão. Isso fica muito claro para mim quando eu olho para gênios do passado. Você pega, por exemplo, o mestre Johann Sebastian Bach, que é um cara que não foi superado mesmo depois de séculos. Mesmo depois de séculos, ninguém consegue fazer igual o cara. Então relaxa, relaxa, meu amigo. A inteligência artificial, eles não vão escrever um livro como Shakespeare escrevia, eles não vão fazer música como o mestre Johann Sebastian Bach, como a Taylor Swift faz. A genialidade, ela é um aspecto humano, ela é uma qualidade humana, e isso a inteligência artificial não copia. Então, assim, para finalizar, se eu posso dar uma dica para esse pessoal que eu utilizei para mim, porque eu sempre fui um cara que resistiu muito à ideia de inteligência artificial, utilize em relação àquilo que você não pode arcar, aquilo que você não pode de fato fazer. Né? Então, eu utilizo para thumbnails porque eu não tenho tempo para ficar editando thumbnail e eu utilizo para imagens dos meus livros porque eu não sou desenhista. Mas a inteligência artificial não escreve uma palavra do meu livro, mais nenhuma palavra, e a inteligência artificial também não faz música para mim. E nunca vai fazer, mas nunca, em nenhuma hipótese. Isso é um limite que eu imponho para mim e a linha é muito tênue, né? Quem pode definir esse limite do que é justo utilizar e do que não é, o que ainda é recurso ou o que é arte? Eu não sei quem pode definir isso. Eu defino para mim. Tu é escritor, não deixa a inteligência artificial escrever nenhuma palavra do que você escreve. Você é músico, não deixa a inteligência artificial fazer nenhum acorde. Por óbvio, eu quero saber a opinião de vocês. Esse é um assunto que divide muito a galera aí. Né? Eu quero saber o que vocês pensam sobre artistas utilizarem IA, sobre como isso pode ajudar, até que ponto isso pode ser utilizado dentro da arte. E deixa a sua opinião aqui, deixa o seu comentário, dá o like se possível. E é isso aí. Compartilha também, né? Valeu.